Olá, amigos, bom dia! E mais um Gente que Faz iniciando aqui pela sua TV Tarobá. Como sempre, com assuntos interessantes, convidados especiais, sempre também com uma receita nota 10 para você, se você for esperta, para você fazer nesse sábado gostoso ainda. E agora, gente, eu recebo com muito carinho aqui no nosso estúdio a Érica de Moraes Redlinger, ela que é coach e vem nos falar de um assunto bastante interessante que serve para mim, para você, para todos, né? Como conseguir a sua melhor versão. Bom dia, um prazer recebê-la. Bom dia, prazer todo meu, mais uma vez aqui nesse programa tão especial. Especial é receber você, né, Érica? Inclusive, antes da gente começar a falar desse assunto, que é como a gente conseguir a nossa melhor versão, né? Que eu acho que todo mundo quer atingir isso na vida, né? E que é muito interessante, mas você falar um pouquinho de você, né? A Érica, como a maioria das pessoas sabe, ela foi enfermeira há muitos anos, né? Inclusive aqui em Cascavel, na OPECAM de Umuarama, ela que montou toda a estrutura de enfermagem da OPECAM desde o começo, acho que 6 meses antes de inaugurar, né? A Érica já estava lá. Então, você podia comentar um pouquinho de você, como que você deixou essa tua formação, né? Quantos anos de estudo para fazer o que você gosta, o ser coach, como você se descobriu que você não estava na... Como que é assim, você não está na função certa, você não está no teu trabalho que você queria estar? Então, essa é uma das coisas que a maioria das pessoas que trabalharam comigo como enfermeira, né, até não imaginavam que um dia eu pudesse sair, né, da área de atuação de enfermagem, porque eu sempre gostei muito, né? Eu tive, foram 10 anos praticamente atuando na área de enfermagem e eu sempre fui muito dedicada naquilo que eu fazia, sempre gostei muito do contato com o paciente, também gostei muito da experiência de liderança, de desenvolvimento de equipe. E eu gostaria até de dizer aqui da minha gratidão pela OPECAM por ser um hospital que durante muito tempo me deu esse espaço, né, para desenvolver toda essa carreira. Mas eu acredito que a nossa vida ela é uma soma de vários ciclos. E é importante a gente perceber quando esses ciclos se encerram, né, para que a gente possa viver o próximo ciclo e continuar a evolução. Já que a gente está falando de ser a melhor versão, nós somos essa mutação constante, né? Nós estamos num processo evolutivo. E foi isso que aconteceu, na verdade, dentro da minha carreira. Eu digo sempre para as pessoas, eu nunca vou deixar de ser enfermeira, eu sempre serei, né? E tenho uma gratidão muito grande por toda a bagagem que essa experiência me trouxe, inclusive para a minha atuação como coach hoje. Mas que encerrou o momento de estar lá dentro de um hospital ou diretamente ligada com pacientes e chegou o momento de cuidar das pessoas de uma outra forma, antes que a doença fosse uma realidade, né? Então, uma das coisas que eu percebi que muito me angustiavam era perceber que eu chegava tarde, às vezes, na vida das pessoas, né? E que talvez elas acordassem para a melhor versão delas um pouco tarde também. Elas queriam que, se você perguntar para um paciente que está internado em um hospital, o que ele mais quer é sair de lá e fazer muitas coisas diferentes, né? É um momento de muita reflexão. E infelizmente, para muitas pessoas, né, essa não é uma realidade possível. Então, foi quando eu comecei a pensar que talvez o meu lugar era estar aqui, do lado de fora daquelas paredes, falando com as pessoas antes disso. Talvez você ajudar mais essas pessoas no íntimo delas. Isso, exatamente. E também em relação à questão da equipe, né, que era um desafio e ainda é um desafio para mim a questão da gestão de pessoas, eu percebi que eu agia de maneira ineficiente porque eu estava falando com 5% delas, que é o que a maioria dos gestores faz e é por isso que tem crescido tanto essa área de liderança, de coach dentro das empresas, porque a gente tem que falar com o emocional das pessoas. 90%, até 95% das nossas ações são baseadas nos nossos sentimentos. Verdade, e quando a gente age racionalmente, a gente só pela razão. É uma camada muito superficial, de resultados muito frágeis e descontínuos. E foi aí que a formação de coach entrou na minha carreira
e eu digo que algumas coisas, você faz algumas coisas por alguns motivos, mas aí você descobre que aquele motivo era só a passagem. A viagem que você faz abre um novo horizonte e foi o que aconteceu comigo. As pessoas, nossa, mas você vai deixar uma carreira que você investiu anos estudando, né? Anos trabalhando, conquistando espaço. Eu disse exatamente isso. Se você olhar para trás numa escada, você vai ver todos os degraus que você usou para subir. Você não está negando aqueles degraus quando você continua subindo, porque foram eles que criaram a base. Mas eu não preciso ficar naquele degrau, eu posso subir. E foi por isso que aí o leque de oportunidades aumentou muito. E graças a Deus eu tenho tido muita felicidade, muita satisfação nessa nova profissão também. Então você podia falar um pouquinho do que é ser coach, qual a função dele nas pessoas e como que eles atingem o objetivo, porque às vezes você faz anos de terapia e às vezes você faz uma sessão de coach. Eu tenho experiência assim, de uma amiga que ela fez, olha, acho que foram mais de 10 anos de terapia e ela fez uma sessão de coach, é outra pessoa. Então, qual que é o segredo do coach? Como que ele aborda, a abordagem do coach na pessoa? Você podia explicar como que funciona isso? Porque tá um boom de coach, né? Tem muitos coaches. Tem muito coach, né? Muito coach. E muita confusão em relação a isso também. Então, é uma das coisas que a gente, né? Eu falo que em todas as profissões tem os profissionais comprometidos, tem os profissionais que infelizmente não levam muito a sério a profissão. Então, por isso que profissionais que levam a sério precisam realmente se posicionar para dar segurança e não deixar que a profissão como um todo seja vista como algo, né? Banalizado, exatamente. Então, assim, quando você fala da questão da terapia, né, algumas pessoas falam da questão da psicologia ou da psiquiatria, eu quero que você que está em casa entenda assim, para cada situação existe um tipo de acompanhamento, né? Nada substitui o outro, claro, né? Claro. Mas o que o coach na prática faz? Para ficar bem fácil da pessoa diferenciar, a gente não trata trauma, a gente não faz tratamento de doença, não dá medicamento, né? Isso é uma parte que envolve psiquiatria, que envolve a psicologia clínica, é uma área que a gente não entra. Mas a área de desenvolvimento humano, por isso o tema Seja a Sua Melhor Versão, é justamente no sentido de autoconsciência. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, a gente vive um momento de muita descoberta, através de redes sociais, através de muito incentivo a essa parte das emoções, da inteligência emocional, de as pessoas estarem olhando para dentro delas, porque essa autoconsciência é que promove a percepção de que Lília, como você, só tem você. E exatamente, essa autenticidade merece um olhar especial. E as pessoas têm dedicado muito tempo em ser igual, né? Porque eu não tenho o mesmo nariz, eu não tenho a mesma perna, eu não tenho o mesmo corpo que fulano, e daí ela se diminui por aquilo. Ou então em relação a competências, mas eu não sou boa para fazer isso, eu não sou boa para fazer aquilo. Você é boa em algo que só você é boa. E é isso que a gente tem que encontrar, porque se a gente for procurar defeitos e dificuldades, e não é nem defeito, né? Eu falo que não existe alguém que nasceu com um defeito, existem pessoas com mais habilidades para uma coisa e mais habilidades para outras, mas com potencial para desenvolver qualquer habilidade que você de verdade queira. E o profissional coach é o que caminha com você nesse processo. Então, daí o objetivo dessa entrevista, né? Como você descobrir a sua melhor versão através de um coach. Né? Através de um coach. E como que é? Que estratégia que você usa para descobrir a minha melhor versão, no caso, né? Porque às vezes tem tanta coisa que a gente tem guardado que a gente pode usar mais, se identificar mais e a gente fica ali se reprimindo. Né? Olha, a experiência é tão maravilhosa porque parece que é uma coisa difícil, né? E ela é uma coisa muito simples. Porque, primeiro, exige que você pare um tempo para olhar para você. E a gente tá tão automatizado nas coisas que a gente mal olha para a gente mesmo, né? Então, as sessões, elas vão conduzir você para, primeiro, um processo de autopercepção.
Quem é você? Quais são os seus valores? Como está a sua vida no momento atual, nas diversas áreas da sua vida? Quais são os seus sonhos? O que você sempre desejou? O que você quer em cada área? E aí a gente traça um planejamento, tá? O que é mais importante na sua vida agora? Não, na minha vida agora, se eu melhorar essa área, eu acho que eu melhoro todas as outras. Tá, então nós vamos começar por aqui. Então a gente vai começar através das ferramentas e das atividades desenvolvidas dentro e fora da sessão, né? A construir esse caminho entre a vida que você está vivendo hoje e a vida que você quer viver daqui 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano. Projeto de curto, médio e longo prazo. E quando você percebe que você é capaz de conquistar uma pequena tarefa, mas você se percebe mais perto do seu objetivo, aí a autoconfiança aumenta, a motivação aumenta, você começa a olhar para você com muito mais confiança e senso de possibilidade. E aí a sua melhor versão começa a aparecer. Porque quem mais boicota você não é o outro, é você mesmo. Então essa autoconfiança e essa percepção de que você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode fazer um pouquinho todo dia, que você todo dia, então, está um pouquinho mais perto. Mas eu vejo, assim, que nas sessões de coach, por experiência da gente estar sempre juntas, eu vejo que cada dia, assim, é mais rápido as sessões. As pessoas se descobrem muito. Qual que é a técnica, assim, que você consegue atingir uma pessoa que às vezes é tímida, tem medo de falar em público, de repente você vê a pessoa lá dando palestra, né? Em 2 meses, coisa que é difícil, né? Se você não tiver muita autoajuda, né? E assim, não existe fórmula mágica, né? Mas existe uma coisa que é a descoberta de um propósito. Todo mundo tem um ou mais propósitos. Quando você percebe que você tem esse propósito, você não mede esforços. Aí você se dedica com o corpo, a alma, coragem e todos os sentimentos que são necessários para você fazer aquilo. Então, se você não sabe para onde você está indo, você está perdido. Agora, quando você se localiza e percebe, não, meu propósito é esse, a chave vira. E aí uma pessoa que tinha medo de falar para 2 pessoas, ela fala para 700 mil pessoas e tá tudo bem, porque não é o que tá fora representa muito pouco, o que vale mesmo é o que tá dentro. Então eu não tenho que mudar o que tá fora dela. O que está fora pouco importa. Então, quando a gente consegue conectar a pessoa e ela percebe, não é isso, foi por isso que aconteceu isso. E parece, sabe aquela coisa de dominó, que você empurra uma peça e derruba várias outras? Quando você consegue fazer essa virada, tudo fica claro. É como acender a luz num quarto escuro. Você enxerga e você fala, nossa, mas então foi por isso. E não tem nada que seja mais libertador do que essa clareza. Porque aí o peso cai. Quando você sofre, você não sabe por que você sofre, você se sente vítima. Agora, se você sofre o desafio, mas você sabe que aquilo está te levando para um próximo nível, você abraça aquilo como sendo a oportunidade de crescimento. O mundo externo não mudou, mas o que mudou foi a sua forma de enxergar. Exatamente. Mas assim, eu acho que as pessoas tendem a ter esse tipo de comportamento também, porque as pessoas tendem a guardar, né, muito sentimento, não desabafar, às vezes não tem com quem desabafar também, né? Às vezes só guarda, desde o casamento, desde a educação de filho, desde o trabalho, só guarda. Chega uma hora, ela tem com quem, e acho que a função do coach é essa, saber ouvir e saber interpretar ali e ajudar ela a sair dessa, né? Muitas vezes, é por isso que você falou, a pessoa fez uma sessão de coach e ela deu um estalo. É porque ela estava entalada. Então, quando você conta alguma coisa para alguém, você tem medo do quê? Do julgamento, do que a pessoa vai fazer com aquela informação, e se você vai ter que contar mais alguma coisa, enfim, de perder a relação de amizade se você falar alguma coisa que a pessoa não aprova. Na relação de coach e coachee não existe isso. Eu sempre digo, olha, você passou pela porta, tem uma linha amarela. De lá para cá, sou eu e você, é uma relação confidencial de não julgamento. Eu não te julgo e você pode abrir seu coração. Isso alivia um peso e a pessoa conta, ela fala, nossa, eu nem sabia que isso era tão importante para mim. E ela vai tirando coisas desde a primeira infância. Tem gente que lembra de sensações da gestação da mãe na hora da sessão. Não tinha clareza disso, mas, nossa, eu acho que quando eu lembro disso, eu lembro daquilo. Então, tem sessões que fazem... Quase uma regressão. Mais ou menos. E a gente tem algumas técnicas
técnicas de programação neurolinguística, de cura de fobia rápida, que vão ajudando a pessoa a enfrentar os seus medos, a sua ansiedade, e isso vai gerando nela essa sensação, não, peraí, eu não sou um caso perdido, e eu posso contar isso para a pessoa. Às vezes eu falo assim, não, se você lembrar de alguma coisa lá no seu dia a dia que você queira me contar, me manda uma mensagem no WhatsApp, depois a gente retoma isso na sessão. Por quê? Porque você vai mexendo, igual abrir um guarda-roupa que você nunca mexeu e você começa a limpar. Você vai tirando as emoções, organizando as coisas e de repente você está livre para um novo momento, para o seu propósito, para enfrentar os seus desafios e ser protagonista da sua vida. Ninguém deve abrir mão de ser o protagonista da sua vida. E é isso que a gente tem que buscar. Não sei qual é o objetivo. Eu falo assim, ó, se o objetivo for vender chuchu na feira, você vai vender o melhor chuchu na melhor feira. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? É o seu sucesso. O maior sucesso que o ser humano deve perseguir é o de ser ele na sua essência. Na sua essência. Na sua essência. Nós sabemos que a depressão, a crise de ansiedade é o mal do século, né? Que leva a uma coisa terrível, né? Que eu acho que, nossa, que machuca muito você ouvir essa palavra, suicídio. Tem muita gente se suicidando. Então, como que o coach, ele pode ajudar nisso, da pessoa tentar barrar essa depressão, essa crise de ansiedade, para a pessoa jamais pensar numa situação dessa? Eu atendo algumas pessoas que já tentaram suicídio e encaminhei já pessoas, né, do meu espaço para atendimento psiquiátrico. Então, eu não resolvo esse problema. Mas porque, retomando o que eu estava dizendo, por que uma pessoa pensa que a vida dela não faz sentido ao ponto de ela querer acabar com a própria vida? Porque ela não está enxergando um propósito. Por que eu existo? Sem sentido, né? Por que só eu não tenho sucesso? Por que as pessoas são mais felizes do que eu? A pessoa não está conseguindo encontrar uma razão de ser, né? Ao ponto de querer acabar com essa dor, porque ela não quer tirar a própria vida, ela quer acabar com a dor, né? Verdade. Então, quando você percebe esses sinais, você pode e deve acionar, né? O profissional coach deve acionar suporte terapêutico de tratamento. Até medicamento. Mas muitas vezes a gente consegue identificar isso em fases bem anteriores, numa ansiedade exacerbada, né? Em crises de estresse constantes que o cliente traz. Então, muitas vezes ele chega a contar lá no final das sessões, nossa, você sabe que eu já pensei em tacar meu carro contra um caminhão? Você sabe que eu já pensei, olhei para a mangueirinha do chuveiro do meu banheiro e já pensei em me matar, mas eu nunca tinha conseguido contar isso para ninguém, né? Mas agora eu já não penso mais nisso, porque ele encontrou um propósito, ele mudou, virou a chave, enxergou de outra forma e aí ele conseguiu contar só depois disso, né? Então, por isso que não é qualquer um que pode ser coach, né? E é isso... um senso de responsabilidade, que você que está em casa, que está ouvindo, é uma profissão maravilhosa. Mas eu sempre digo, olha, eu não pude ser enfermeira de um dia para o outro e do dia que eu decidi já está lá no hospital cuidando da vida de alguém. E cuidar do emocional de alguém é tão importante quanto, ou se não até mais importante do que cuidar de uma ferida, de um corte. Por quê? Porque o corte você vê se sangra, se o curativo está bem feito ou se não está. Agora, se alguém mexeu na sua ferida emocional, eu não sei como que mexeu. Então, isso é um cuidado muito importante que a gente tem que ter quando a gente entra no universo da vida de alguém, que a gente permite que alguém conte para nós as suas dores, os seus desafios. Mas muitas vezes isso é frequente. E o profissional coach pode ajudar na condução de objetivos. E se a pessoa tem um objetivo, muito dificilmente ela vai pensar em morrer. É verdade, com certeza. E se, de repente, os nossos telespectadores que estão nos assistindo, Érica, quiser saber um pouquinho mais, quiser marcar um horário com você, deixa um telefone de referência, o celular, se for possível. O 99901 1107. Repetindo? 99901 1107. E assim, eu sei que muitas pessoas têm um pouco de preocupação. Eu sempre faço uma conversa inicial para eu conhecer o cliente, para ele me conhecer, sem compromisso nenhum. A gente toma um café e de repente você nem vai fazer sessão naquele momento, mas só para você enxergar o universo a partir dessa perspectiva, porque é uma questão de se permitir. Tem muita gente que acha que não tem solução ou que isso não é para ela,
mas depois, de alguma forma, ela acaba se permitindo, ela fala, nossa, se eu soubesse disso, eu tinha ido tão antes, né? Tinha evitado tantos outros problemas. Então, se permita, né? É um ser humano, eu sou um ser humano junto com outro ser humano e a gente encontra soluções juntos. Com essa frase aqui, vamos encerrar esse nosso bate-papo e vamos nos permitir, né, Isso gente? mesmo. Obrigada pela participação, tenho certeza que foi de grande valia. Muito obrigada mesmo, volte sempre. Volto, sim. E nós vamos agora, gente, para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais Gente que Faz, que você só vê aqui pela sua TV Tarobá. Voltamos já já.